A gente chama de rede de difração um aparato que contém um conjunto bem grande de fendas paralelas, todas com a mesma largura e com o mesmo espaçamento D entre as fendas. Então, essencialmente, o problema de fendas múltiplas que a gente estudou no último vídeo, mas aqui a gente chama de rede de difração um aparato daquele tipo com várias fendas quando esse número de fendas é muito grande. Ok, esse parâmetro D, que é a distância entre duas fendas, é chamado espaçamento da rede. E a gente já viu qual que é o efeito da gente aumentar o número de fendas mantendo o espaçamento D constante. O que acontece é que a gente obtém máximos no padrão de interferência exatamente nos mesmos pontos onde a gente tinha os máximos do problema de fenda dupla, só que agora esses máximos são mais estreitos. Então, vamos voltar na nossa simulação. Então, aqui eu tenho o padrão, a figura de interferência para o problema de fenda dupla. E agora, se a gente aumentar o N, a gente vê que esses picos vão ficando cada vez mais estreitos e, portanto, a gente consegue determinar com bastante precisão a posição desses picos no anteparo, onde a gente está projetando a figura de interferência. Ok? Bom, então, como esses máximos são muito estreitos, como a gente viu na figura, quando o N é muito grande, em geral a gente usa redes de difração, ali a gente viu o N indo até 100, em geral a gente tem redes de difração com número de fendas, ordens de grandeza maiores do que esse que a gente viu na simulação. Então, esses máximos são muito estreitos, a gente consegue determinar a posição desses máximos com uma precisão muito boa e, por isso, a gente consegue usar essas redes de difração para estudar as fontes de luz para determinar o comprimento de onda da luz incidente. Então, se a gente tem uma fonte conhecida, a gente consegue determinar a largura entre as fendas, medindo a posição desses máximos. Se a gente tem uma rede de difração conhecida, com valor de D conhecido, a gente consegue determinar o valor de lambda para fontes com comprimento de onda desconhecido. Bom, os máximos principais são dados por essa equação, é exatamente a mesma equação do padrão de interferência de fenda dupla. Como a gente viu naquela simulação, as posições são as mesmas. O que acontece é que a gente tem os máximos mais estreitos, mais bem localizados, e aquele padrão de oscilação entre um máximo e outro, com vários mínimos intermediários. Ok. Naquela aproximação em que a gente tinha o ângulo muito pequeno, que seno de θ pode ser aproximado pela tangente, a gente obtém a relação entre D e lambda e a posição vertical dos máximos no padrão de interferência de várias fendas, ou no padrão de interferência que a gente obtém com uma rede de difração. E isso aqui pode ajudar a gente num problema que é chamado de espectroscopia. A gente pode usar uma rede de difração para medir o espectro de uma fonte de luz. Então, em geral, as fontes de ondas luminosas, elas emitem radiação em vários comprimentos de onda diferentes. E a gente vê aqui que se eu tenho uma rede de difração com D conhecido, fixo conhecido, a posição dos máximos no padrão de difração vai depender do comprimento de onda. Então, o que acontece é que ao passar por essa rede de difração, a luz é espalhada em diferentes ângulos e a gente vai ver os máximos no padrão de difração em diferentes posições para diferentes comprimentos de onda. E aí a gente consegue determinar quais são os comprimentos de onda que fazem parte da luz incidente. Vamos refazer o experimento com o CD, que a gente observa aqueles picos, aqueles pontinhos bem nítidos aqui na parede. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Esse material transparente do CD funciona como uma rede de difração, com um número de fendas muito grande. E aí, quando o laser passa por essas fendas, né, formadas por essas reentrâncias, a gente vê um padrão de difração parecido com esse que a gente vê na simulação de fendas múltiplas, mas o que acontece é que
como eu tenho um número de fendas muito grandes, a gente não consegue enxergar esses outros picos menores aqui entre um máximo e outro. A gente só vê os máximos principais, tá vendo? Então, por causa do número de fendas ser muito grande, a gente vê apenas os máximos principais, porque a intensidade está bem concentrada neles e os outros picos são tão baixinhos que a gente não consegue enxergar. Bom, normalmente esses lasers que a gente compra, vem escrito neles o comprimento de onda. No meu eu não consegui achar, tá? Mas normalmente vem escrito. Então, sabendo o comprimento de onda e calculando a posição dos máximos secundários aqui, né, os primeiros máximos, e a distância que o CD está da parede, nesse experimento que a gente faz em casa, a gente consegue calcular a distância entre as ranhuras do CD, entre essas fendas do CD. Então, sabendo o lambda e a gente medindo o L e o Y, a posição do máximo, a gente consegue calcular